Quando nós começamos lá, 21 anos atrás, a gente acreditava que, primeiro, a luta era necessária. Em 2006, a parada entrou para o Guinness Book, com mais de 3,5 milhões de pessoas, a maior parada do mundo. Ela é um fenômeno para a antropologia estudar. Porque não é fácil você falar eu sou homossexual. Eu aceito, mas é feio ser escandaloso, né? Eu aceito, mas desde que não se vista de mulher. Eu já ouvi demais, eu não quero que meu filho estude na sala de uma criança que a mãe dela gosta de uma mulher. Em São Paulo acontece todos os anos o mês do orgulho LGBT. E um dos eventos mais importantes do calendário é a Parada, que reúne milhões de pessoas no principal marco da cidade, a Avenida Paulista. Em contraste à festa, o Brasil compartilha dados preocupantes. Só em 2016 foram registradas 343 mortes relacionadas à LGBT-fobia. Na escola acabou de chamar viadinho, bichinha, mulherzinha. Isso machucava muito. No final de uma das aulas, um dos meninos começou a me chutar pelo fato de ter me identificado quanto LGBT. E eu nem sabia o que era ser gay, enfim, lésbica, bissexual, travesti, trans. E eu lembro que eu fui chutado praticamente da sala de aula até o portão, saída dentro da escola. Uma coisa que é muito marcante na vida das pessoas LGBT, respeito ao medo, né, de uma sociedade que é hostil em relação a essa expressão do desejo ou da identidade. Além da violência física, são comuns os relatos de pessoas que enfrentam constrangimentos em casa, na rua, no trabalho ou onde estudam. Tudo isso aliado à falta de segurança em manifestar afeto em locais públicos. Em junho deste ano, aconteceu o evento Em Memória, onde foram plantadas 100 árvores em homenagem às vítimas da LGBT-fobia. Meu nome é Avelino Fortuna, pai de Lucas Fortuna, vítima de homofobia. Em 2012 ele foi espancado numa praia da Grande Recife e jogado no mar ainda vivo. E veio a falecer. Às vezes me perguntam assim: nossa, você estudou direito, você é advogada, Tchaka? Que incrível! Incrível qual dos dois lados? Ser uma drag queen advogada tem uma medalha de reconhecimento, de empoderamento e de prestígio. Ai, que legal! Inclusive eu uso isso a meu favor. Vamos colocar o contrário. Um advogado que também é drag queen. Como a sociedade ia sentir e perceber essa pessoa, esse profissional? Porque ele é profissional, tanto quanto. O que eu percebo é que a pessoa se sente excluída por um motivo que é fútil, um motivo que é preconceituoso. Tem amigos meus que falam assim: não, Isabel, vamos, a gente sai, a gente fica, você vai ver que você vai gostar de homem. Não. Sempre fala que a gente sabe que é gay desde criança, desde que a gente se sente diferente, né? Então nunca me via tendo comportamento como a maioria dos meninos queria. Quando existe um consenso de que a pessoa trans é uma aberração, é uma coisa anormal, que vai trazer vergonha e vai trazer prejuízo para todo mundo, quando existe esse entendimento preconceituoso, essa pessoa vai ser excluída e vai ser perseguida desde a infância. Em geral, a gente usa a questão da orientação sexual para dizer de três possibilidades, que as pessoas podem ser heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. E a identidade de gênero já tem a ver com a forma como a pessoa se percebe homem ou mulher, mesmo quando o sexo de nascimento não diz isso, né? Então traz essa questão de gênero
porque vai além do sexo. Agora, tudo isso é muito complexo, tudo isso para caber em caixinhas é muito complicado, isso tem cada vez mais que ser discutido na sociedade para a gente poder avançar nessas questões, e eu sempre digo que o melhor é respeitar mais do que querer entender. Teve uma manifestação em 96 que não chegou a virar uma parada. E aí em 97 o pessoal foi para Paulista já para sair enquanto parada. E por que eu preciso ir para a rua mostrar meu orgulho? Porque se eu não faço isso, eu não consigo discutir políticas públicas, eu vou sempre estar na invisibilidade, eu vou sempre estar à margem, né? Então a gente precisava ocupar aquele espaço. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo tem uma importância para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, porque nós somos exemplos de perseverança, de luta, de organização e de um caminho a seguir. A gente está lutando pelos nossos direitos iguais. Respeito, igualdade, direito. É unir as pessoas que estão pensando com o mesmo objetivo. Bom dia, bom dia, bom dia, eu sou a Tchaka. Hoje, apresentadora oficial da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Sabe o que está acontecendo? A Paulista já está lotada. Tem ativistas, tem mães, tem filhos, tem muitos LGBTs. E tá faltando, sabe quem? Você. Tá em São Paulo? Veio aqui passear, veio para alguma feira ou veio especificamente pra Parada? É só grudar. Quando chega às vésperas aí da parada, a gente fala que nós temos o mês do orgulho LGBT e ele começa no dia 17 de maio, que é o dia de luta internacional contra a LGBTfobia, que na verdade é o aniversário de quando o termo homossexualismo foi tirado do Código Internacional de Doenças, quando os médicos, eles tiram porque não tem, né, a homossexualidade é apenas mais uma das expressões de sexualidade. É o mês da diversidade, a parada é um encerramento. Né? Tem carnaval? Tem, porque a gente é alegria, a gente é felicidade. Esse ano nós fizemos uma discussão, né, com o coletivo, se a parada ela tinha... Qual era o objetivo? Porque assim, é carnaval fora de época, não sei, é isso, aquilo, sempre... E nós, não tem problema nenhum, fervo também é luta. Né? O fervo também é luta, é uma forma de se manifestar. Eu acho que ela sempre foi política, os dois sempre andaram de mão dada. É o nosso jeito, é o jeito gay de fazer manifestação. É festa, é fervo, mas também é luta. Eu acho que é muito bacana o evento porque ele ajuda a gente a ter uma visibilidade maior, uma voz maior, uma importância maior. Isso é importante para mostrar que nós somos iguais a todo mundo, que não há diferença. A questão é essa, eu acho que LGBTs não querem ter mais direitos do que heterossexuais, assim como qualquer tipo de grupo ou minoria social, não somos minoria em quantidade, eu acho que socialmente somos colocados como minoria. Nos 365 dias do ano é muito importante, cada um de nós LGBTs está empenhado em combater a LGBTfobia, o preconceito, a violência contra os gays, contra as mulheres. Não é uma questão só de LGBT, mas é de você trazer para a sociedade essa discussão da diversidade, da valorização da diversidade. Quando eu vejo a Paulista assim, me dá uma emoção gigantesca, porque é a concretização de um trabalho de 11 meses para chegar até o mês do orgulho. E a gente, durante esse mês, por muitos eventos, muitos trabalhos, a gente culmina nessa grande festa de confraternização da diversidade em São Paulo. Então a Tchaka, eu sou a multidão. Vocês vieram pra Paulista! A Paulista é nossa! 10! Com muito prazer no coração e a responsabilidade, eu, Tchaka, estou autorizando, está aberta a parada do orgulho LGBT de São Paulo 2017!
quando o Uber parte e diz, eu apoio a causa, eu abraço a causa, ele está dizendo assim, eu não aceito, eu não tolero a violência contra os LGBTs. Os investimentos da Uber com relação à Pride são feitos o ano todo. A gente tem ações ao longo do ano e no Brasil inteiro, não só em São Paulo e não só no mês do Orgulho Gay. Mas aqui para São Paulo a gente participou de quase todos os eventos da parada, a gente teve o ato em memória, que foi domingo passado, que relembrou as pessoas que foram mortas por conta da homofobia. A gente tem o prêmio hoje da diversidade, a gente vai ter um trio elétrico na Avenida Paulista no domingo, durante a parada, com atrações incríveis e diversas. A partir do momento que ela faz isso, ela começa a dizer para a sociedade, olha sociedade, nós estamos em pleno século XXI. Não cabe mais espaço para intolerância, não cabe mais espaço para preconceito. A gente precisa trabalhar de uma forma coesa, com todas as possibilidades, com todas as nuances, com todas essa variedade que é o ser humano, né? Hoje você não tem somente artistas que compram a causa, mas também você tem empresas que estão ajudando a gente, que estão formando os seus prides, os seus grupos LGBTs, e isso tem sido muito bom. Parece piegas falar, mas com certeza é o amor que conecta. Se o amor vier primeiro, o resto é uma consequência. A igualdade, ela vem em consequência do amor e o respeito também. Quando nós aqui estamos conectados pelo amor, a gente vai ter fraternidade, a gente vai ter solidariedade, a gente vai ter respeito. Além do amor, óbvio, amor sempre, mas é ser feliz. Você se entender e você se aceitar, isso é o mais importante. O importante é ser feliz, não precisamos ter estereótipos, não precisamos ter paradigmas, nós precisamos buscar a felicidade. A campanha tem tudo a ver com essa nossa luta, que não é só da Uber, é de todo mundo aqui.